são teorias, tá? Elas fazem sentido. Na verdade, inclusive tem aquele filme, vou colocar aqui, Interestelar, vocês já devem ter visto, né? Que fala sobre a teoria das cordas. Ali a gente começa a entender que existe toda uma evolução, né? Existe todo um equilíbrio, toda uma vibração, e aí a gente vai entendendo toda a natureza humana dentro desse entendimento do karma. Por que estamos aqui? Por que viemos? Para onde vamos? Essas perguntas começam a florar, mas o karma, ele fala a respeito disso. A gente sempre vai e volta. E a gente acaba entrando, irmãos, num assunto. Vou fazer primeiro uma introdução, até agradeço o comendador por ter me passado esse detalhe. Eu ia falar, mas acredito que todos, se não assistiram, mas eu vou explicar mais ou menos sobre o filme Sansara. Até nós fizemos um trabalho sobre o filme Sansara, foi fantástico. E ele está muito ligado, inclusive no filme, acredito que vocês talvez não vão lembrar, existem várias frases, vários detalhes que acabam aflorando cada vez que a gente vê. O próprio menino, né, que é o filho do Tashi, o nome dele, se chamava Karma. Então já era uma maneira de mostrar como que funcionava todo o entendimento do filme. A Sansara, ela tem a roda, na verdade seria a roda de Sansara, tá? O filme fala sobre o monge, não sei se todos assistiram, mas vou fazer uma introdução bem rápida. Fala sobre um monge. Esse monge, ele é no Tibete, e as famílias levam as crianças para lá quando ele tem 5, 6 anos. E automaticamente eles começam um processo de evolução. Automaticamente essa criança também ela tem que ter um despertar. E é onde ele vai para o mosteiro para começar a ver esse despertar. E lá então o monge se encontra e ele já começa a entrar todo dentro desse entendimento que ele está ligado à roda de Sansara. Ele vai aprender sobre a roda de Sansara, ele vai entender o que é a roda de Sansara. A roda de Sansara, ela vem de uma forma para você se colocar, para você se entender aonde você está nela. Tá? Então o filme fala sobre esse monge, ele vai para lá, evolui, ele entra, ele consegue se conectar, né? Ele consegue entrar em outra dimensão, onde ele faz uma projeção astral, e lá eles têm todo um segmento e todo um desenvolvimento. Então ele fica 3 anos, 3 meses, 3 semanas, 3 dias. Então ele faz uma viagem extremamente longa. A maioria de nós já vimos ali esse filme. Eles resgatam ele volta para o mosteiro, e lá no mosteiro, então, ele começa a ter o contato novamente com o mundo físico. Quando ele vem para o mundo físico, que é o nosso caso, nós começamos a ter contato, então, real com a roda de Sansara, que aí vem os karmas. Aí não é karma, são karmas. O que você vai passar aqui? Por que você passa isso? Aí vem a ação-reação, tá? Eu vou começar a fazer a leitura, mas dentro do entendimento do filme, para vocês entenderem, esse monge, ele acaba tendo um contato na vila, vê uma mulher dando mamar para uma criança, ali desperta, ali começa o despertar dos prazeres, tá? Esse é um dos grandes problemas do ser humano para ele evoluir dentro da roda de Sansara, tá, irmãos? Bom, ele vai e começa dentro desse entendimento e começa a despertar nele esses sentimentos de prazeres, que são os vícios, na verdade, que nós temos. Ele se perde nesse caminho. E aí, em determinado momento, ele acaba tendo que entra em divergência com o mestre dele, que ele é um monge, e o monge depois fala para ele, né? Passa para ele uma mensagem. Tudo que você contatar é um lugar para praticar o caminho. Tá no filme. Depois ele questiona o mestre dele, porque o mestre dele está dizendo para ele que ele está se perdendo. Está se perdendo, cara. Pô, daí ele começa a não ouvir o que ele está falando. Por quê? Porque ele está errado. Então, o monge vem e questiona o mestre em relação ao que ele está vivendo. Até ele foi concedido uma existência humana até os 29 anos. Ele está falando de Buda, porque o Buda também encarnou. Ele esteve na Terra. Ele foi um iluminado, mas antes ele casou, teve filho, foi o mesmo processo, tá? Como vamos saber se o seu iluminismo não foi também um resultado direto da sua existência humana? Olha que interessante isso, né? Isso é só uma introdução para vocês entenderem agora como eu vou entrar direto na Sansara. Ele tá perguntando, se o Buda não tivesse encarnado e tido os prazeres, como ele ia saber a evolução? Então, a partir desse momento que o livro Caminho na Luz, ele são etapas que a gente vive para poder, então, criar essas regras, para você poder, então, passar por elas,
até chegar ao entendimento final do que você passou como karma, e aí você vai passar por uma outra, aí você vai entrar em outro nível, que eu vou explicar para vocês agora. Bom, o filme ele vai dar sequência, no meio do caminho eu vou contando sobre o filme, o que vai acontecer. Ele vai, passa por todo um processo, no final do filme ele acaba casando, tendo uma filha, um filho que se chama Karma, e automaticamente ele acaba tendo uma relação com uma outra, uma empregada lá na fazenda, e aí então a ficha cai quando o mestre morre e fala para ele que estou voltando para Sansara. Aí cai a ficha dele também. Puta merda, vou voltar para Sansara. Desculpa o linguajar, mas cai a ficha. Ele abandona a família e volta para o mosteiro. Chegando no mosteiro, quando ele chegou a primeira vez, quando ele sai da projeção dele, lá estava escrito, né? Como eu anotei aqui, que eu sempre acabo me esquecendo, como é que foi que ele colocou aqui? Como alguém pode impedir que uma gota d'água possa secar? Atirando-a ao mar. Bom, que gota d'água é essa? Somos nós, cada um de nós somos uma gota d'água. Somos uma centelha que vamos voltar para o todo. Tá? Essa é a minha interpretação. Tá? Depois, se vocês tiverem outras interpretações, me ajudem, porque é um assunto complexo e é um paradoxo, né? Porque a água, ela faz o quê? Né? Ela evapora, vira uma chuva, uma gota, e aí ela faz o ciclo novamente. Então, ela está no mesmo princípio da Sansara, ok? Vamos lá, então. Sansara. Sansara é o termo para o eterno ciclo do ser, o ciclo de tornar-se e passar, ou o ciclo dos renascimentos das religiões indianas, do hinduísmo, do budismo e do jainismo. Este ciclo eterno é considerado doloroso nas religiões indianas. O surgimento deste ciclo sinistro ocorre no caminho da liberação de todos os laços, desejos, e pelo conhecimento. O estado de salvação, que os hindus chamam moksha e os budistas chamam de nirvana, é alcançado. É o processo, é o caminho, é o que nós estamos estudando. É todo o caminho, tá? O livro, ele mostra até o karma, tá ok? Aí o karma explica essa evolução. O Sansara é retratado muito vividamente no chamado ciclo de vida, que é generalizado no budismo tibetano. No centro, ao redor do centro, por assim dizer, os impulsos da roda são os 3 venenos mentais, tá? São os principais que prejudicam essa evolução da roda da Sansara. Ganância, ódio e cegueira. Tá? Esse é o mal nosso da humanidade, né? É o ódio, a cegueira, a ganância, o poder, e entre os ciúmes, enfim, assim por diante. Então, daí tem a representação dos animais na Sansara, na roda de Sansara, como galo, cobra e porco. O galo simboliza a ganância, a cobra ou a serpente, o ódio, e o porco, a ignorância. Posteriormente, o resultado de ações baseadas nos venenos mentais como um caminho descendente é preto. O caminho para superar esses venenos mentais é representado como branco, como um caminho de ascensão. Assim, eu peço desculpa aos irmãos, porque eu tenho essa dificuldade de fazer esse organograma, que seria mais fácil para entender, mas eu vou tentar colocar em ordem aqui para vocês irem compreendendo, tá? Sansara, a roda da vida. Os budistas tibetanos têm uma crença profunda no renascimento. A noção de que a morte, longe de ser um fim, é simplesmente o início do outro ciclo da existência. O nome dado ao processo de nascimento, morte e renascimento é Sansara. A cada vez que renascemos, entramos numa existência caracterizada por dukkha, sofrimento, dor e insatisfação. O ciclo de renascimento continua indefinidamente até que o despertar nos liberte de Sansara. Essa é a meta da prática budista. Bom, pessoal, você vai dizer assim, não, eu estou fugindo do livro. O livro, ele traz um entendimento de uma forma mais aberta em relação, como eu falei, sobre as cordas, tá? Mas o karma em si explica o porquê disso tudo, tá? Da onde vem essa explicação, essa interpretação que me fugiu o nome da mulher agora. Michael Collins. Olha Mabel só, isso aqui Collins. é só... Obrigado, Michael Collins. Mabel. Bel, né? Eu perdi o nome dela aqui. Mabel Collins. Obrigado, Jorge. Vamos lá.
Vamos em frente. Aqui eu estou falando da Sansara para a gente entender ela, para chegar no karma. Por isso que eu estou falando de Sansara. Por isso que eu falei do filme também, tá? Se vocês tiverem a oportunidade de assistir o filme, assistam novamente que vocês vão ver com outros olhos. Vamos lá. Aqui eu só fiz uma introdução, é longo o assunto, ele se estende, nossa, vai muito longe, tá? Eu imprimi muitas páginas, mas terminei que acabei resumindo bem mais, ok? Todos nós fazemos parte do mesmo universo. Voltando lá no nosso livro, né, Luz no Caminho. O universo, por sua vez, é responsável por distribuir destinos a todos nós, seres vivos que o habitamos. O nosso destino já está escrito, porém a forma como agimos até alcançá-lo depende de cada um de nós. E as nossas ações geram consequências, conhecidas também como karmas. Ok? Os karmas são nada mais, nada menos do que a reação para cada ação. Tudo o que fazemos gera consequências boas, ruins ou neutras. Entender karma significa entender e aceitar que nada acontece por acaso e que não existe sorte ou azar. Existe a reação perante as nossas ações dessa ou de outras vidas. Então, ali está relacionado às cordas. Vocês devem ter lido o livro, vocês leram o livro, então lá explica sobre as cordas. As cordas explicam o quê? Ela fala aqui, ó. Mas, finalmente, os longos fios vivos, que em sua continuidade ininterrupta formam o indivíduo, passam da sombra para a luz. Então, eles já não são destituídos de cor, mas dourados. E outra vez, eles estão juntos, parelhos. Mais uma vez, a harmonia está estabelecida entre eles. E desde esta harmonia interior, a harmonia maior é percebida. Tá, irmãos? Olha só, então existe toda uma correlação. Vamos lá. O karma, quando você começa a destrinchar ele, trazendo ele do Oriente para o Ocidente, tá, irmãos, dentro da teosofia, ele se divide, tá? Eu achei um estudo muito interessante aqui, ele se divide em 12 leis do karma, olha só. Mas há muito mais para saber sobre karmas do que somente o que eles são. E saber sobre eles e suas leis, olha só, saber sobre eles e suas leis nos ajuda a viver de forma mais tranquila, plena, fluida. Vamos então saber mais sobre essas 12 leis do karma. Acreditem, elas podem mudar a forma que você vê o mundo e, consequentemente, mudará a sua vida. A lei principal do karma, a lei da criação, a lei da humildade, a lei do crescimento do karma, a lei da responsabilidade, a lei da conexão e o karma, a lei do foco, a lei da doação e da hospitalidade, a lei do aqui e o agora, a lei da mudança no karma, a lei da paciência e da recompensa, a lei da inspiração e do significado no karma, a lei principal do karma, causa e consequência. Aí nós entramos automaticamente no primeiro livro, né, que foi o quê? Foram o quê? As 7 leis herméticas. Tudo está conectado. Simplesmente não tem como fugir. Um assunto vai linkar no outro de uma forma bem suscetível, ok? Tudo que você faz gera consequências. Ou seja, o que você faz voltará para você, seja da mesma forma que você mesmo fez, ou de outra que valha da forma justa. Por exemplo, se você quer um relacionamento sincero, não minta. E se você quer paz, seja pacífico. Não adianta desejar bondade se você faz maldade, mesmo que seja para retribuir uma injustificativa ou vingar algo que aconteceu, por exemplo, tá? Então a gente tenta achar uma justificativa, né? Tomei uma ação errada, fiz algo errado, mas eu quero justificar ela para compensar a minha consciência. É o que está tentando falar aqui, para vocês entenderem. Isso é fato, né? Isso faz parte da vida. Por isso que a evolução ela é difícil. Por isso que as cordas elas se desequilibram, ok? Desalinham, mudam de cor, de cores. Eu não vou falar de todas as leis das 12, porque é muito longo, tá? Ela vai muito longo. Eu me empolgo no trabalho, ela vai ficando muito longo. Então, a gente tem bastante tempo para poder ter a opinião dos irmãos.
Geralmente, as complicações que encontramos têm uma fonte comum e se apresentam como um padrão na nossa vida. Olha lá as cordas novamente. Um padrão. Um ótimo exemplo é a autoestima. Um espírito precisa trabalhar a autoestima. Então, não raro, ele se expressa inseguro, ciumento ou com uma tendência a sentir-se injustiçado pela vida. Nasce em uma família que não favorece sua autovalorização e se envolve em relacionamentos destrutivos, vivendo sempre o mesmo padrão emocional. Essas simples características vão, então, influenciar diretamente todas as esferas da existência material desse espírito, como trabalho, relacionamentos sociais, amorosos, familiares, trazendo a cada novo problema a oportunidade de fortalecimento da estima através da superação, sem que ele se dê conta de que tudo aquilo que está gerando frustração em sua vida tem a mesma origem. Manter a atenção aos padrões é uma dica evolutiva muito útil e que pode nos distanciar da roda de Sansara. Tá? Isso é incrível, mas eu vivendo a minha vida e pensando no que eu vivi em função do estudo é incrível. Tá? Sansara, prisão ou evolução? Como se libertar? Apesar de difícil, a solução para sair de Sansara é bastante simples. A libertação só é possível através da tomada de consciência espiritual e superação da condição das trevas, aonde somos tapeados pela materialidade e a ilusão que ela cria. Assim nos afastamos da busca pela verdade e dedicamos a vida para questões materiais egóicas, ego, gerando mais e mais karma. Aí eu vou contar um conto zen aqui, bem interessante, tá? Tem bem mais material, mas eu vou resumir ele aqui para a gente poder partir para o próximo passo em relação ao karma. Vou contar um conto zen aqui. O monge pergunta ao mestre: Mestre, como posso sair de Sansara? O mestre olha para ele e dá a seguinte resposta: Quem te colocou nela? Olha, isso é uma pergunta, uma resposta, assim, fantástica, tá, irmãos? Para poder a gente entender realmente o karma. Quando você se foca só numa ponta do karma, você realmente cria barreiras e acha que você está vivendo ela como uma prisão e você não pode sair. Ah, eu tenho que passar isso, eu tenho que sofrer, eu tenho que isso. E não é. Na verdade, eles têm as respostas, têm as perguntas e as respostas, tá? Olha que incrível, quando eu achei isso aqui, eu achei fantástico. Mestre, como posso sair de Sansara? Aí o mestre, quem te colocou lá? Isso é incrível, tá? Quem faz a roda girar somos nós. Então, obviamente, somente nós mesmos podemos fazê-la parar. A ideia de prisão não parece certa, já que a prisão passa a ideia que o indivíduo foi colocado ali, contra sua vontade, e somente um outro poderia libertá-lo, o que não é o acaso, pois nós mesmos podemos sair das situações que atraímos para a nossa realidade. Ok? Bom, dentro desse contexto, agora aqui para vocês entenderem o karma, o que acontece com o karma? O karma se projeta de uma forma onde nós mesmos, o ser humano, dentro do contexto do caminho na luz, ele acaba trazendo algo incrível que é o que nos prende ao karma. Tá? Todo o processo evolutivo do caminho na luz está ligado a uma palavra, que é o quê? Sofrimento. O sofrimento é que não te faz evoluir, o sofrimento é que não te deixa crescer, porque ele é a âncora. Ele é a âncora que a gente se prende a ela, e essa âncora, cada vez, nós vamos fazendo ela ficar mais pesada. Então, nós criamos barreiras questionando o que é um karma. Então, eu vou sofrer, eu tenho que sofrer. Bom, dentro desse entendimento, o sofrimento, ele é um estágio. Ele é um estágio da seguinte forma: você está no karma, está sofrendo. Bom, quando você consegue superar o sofrimento, aí você vai chegar num outro nível, que eu vou falar agora, tá? Vamos entender o sofrimento primeiro. O sofrimento está ligado às 4 nobres verdades, assim como nós temos as 4 regras do caminho da luz, que o irmão, o comendador, falou agora no início, ok?
Ele falou agora aqui, eu vou repetir, só para vocês entenderem a correlação, tá? Antes que os olhos possam ver, eles devem ser incapazes de lágrimas. Antes que o ouvido possa ouvir, ele deve ter perdido sua sensibilidade. Antes que a voz possa falar na presença dos mestres, ela deve haver perdido o poder de ferir. Antes que a alma possa erguer-se na presença. Opa, eu acho que travou ali. Travou, Rafael. Não sei se ele está. Peraí. Opa, alô? Voltou. Opa, voltou. Tais aonde? Voltou? Tá isso, Peraí. estava falando das leis ali, né? Aí travou. Isso. Tá, Tava na voltou? segunda, Tá. a segunda ali travou. Tá, ok. Então tá. Travou de novo. Tá. Voltou. Voltou? Tá, vamos lá Voltou. então. Voltou? Fechou. Eu estava falando aonde alguém pode me orientar ali? Na Desculpa, onde segunda, tava na segunda lei ali. das 4 primeiras regras? Mas as regras, isso. Antes que o ouvido possa ouvir, ele deve ter perdido sua sensibilidade. Isso. Antes que a voz... Obrigado, comendador. Antes que a voz possa falar na presença dos mestres, ela deve haver perdido o poder de ferir. Antes que a alma possa erguer-se na presença dos mestres, os seus pés devem ser lavados com o sangue do coração. Ok? Olha só. Para onde nós vamos agora? Para a gente entender essas 4 regras, tá? Nós temos que superar as 4 nobres verdades. Aí você vai dar o salto verdadeiro. Isso aqui é incrível, tá? Isso aqui eu fui ver, eu li, reli até que eu cheguei nela. As 4 nobres verdades. Olha que interessante isso aqui, irmãos. A primeira exposição das 4 nobres verdades foi apresentada pelo Buda em 528 a.C., no Parque dos Cervos, em Sarnath, perto de Varanasi, através do discurso Sutta Dhammacappavatthana, acho que é isso, que literalmente significa o discurso que coloca em movimento o veículo do ensinamento. Excetos destes suttas são citados no início de cada capítulo, descrevendo as 4 verdades. As 4 verdades são: existe sofrimento, existe uma causa ou origem para o sofrimento, existe a cessação do sofrimento e existe um caminho para abandonar o sofrimento, que é o óctuplos, caminho. Olha só essa palavra, óctuplo, caminho, ok? Uma destas verdades é constituída por 3 fases, perfazendo assim um total de 12 revelações. Eu não vou falar porque isso aqui daí eu vou ficar 2 horas falando. Então, essas 4 regras, cada regra tem 3 fases. Lá no final eu vou falar sobre elas. A primeira nobre verdade é a nobre verdade do sofrimento. Nascimento é sofrimento, envelhecimento é sofrimento, morte é sofrimento. Estarmos separados daquilo que gostamos é sofrimento. Não obter aquilo que queremos é sofrimento. Em resumo, os 5 agregados influenciados pelo apego são sofrimento. Existe essa nobre verdade do sofrimento. Tal foi a visão, revelação, sabedoria, verdadeiro conhecimento e luz realizados acerca de coisas nunca antes ouvidas. Lembra dos ouvidos? Existe esta nobre verdade do sofrimento. Esta nobre verdade foi penetrada através da completa compreensão do sofrimento. Tal foi a visão, revelação, sabedoria, verdadeiro conhecimentos e luz realizados acerca de coisas nunca antes ouvidas.
A segunda nobre verdade é a verdade da origem do sofrimento. É o desejo que renova a existência, é acompanhado pela cobiça e prazer, cobiçando isto e aquilo, desejo pelos prazeres sensoriais, olha só, os prazeres sensoriais, desejo por ser, desejo por não ser, mas onde nasce e floresce esse desejo, onde quer que exista algo adorável, gratificante, aí ele nasce e floresce. Existe essa, ela repete, tá, irmãos? Existe esta nobre verdade da origem do sofrimento, tal foi a visão, revelação, sabedoria, verdadeiro conhecimento e luz realizados acerca de coisas nunca antes ouvidas. Esta nobre verdade deve ser penetrada, abandonado a origem do sofrimento. Vamos lá, vamos para a terceira. Quase largo, mais um pouquinho. A nobre verdade do cessar do sofrimento é o desaparecimento do último vestígio, a cessação desse mesmo desejo, o desejar, o abandonar, o deixar e renunciar do mesmo. Mas onde é que esse desejo é abandonado e terminado? Onde quer que exista aquilo que parece adorável e gratificante. Aí é abandonado e terminado. Repete novamente. Quarta nobre verdade. Agora, olha aqui, agora o negócio vai dar um salto aqui, tá? O que é a quarta nobre verdade do caminho conduz à cessão do sofrimento? É este nobre caminho óctuplo, que é como dizer compreensão correta, intenção correta, linguagem correta, ação correta, meio de vida correto, esforço correto, consciência correta, concentração correta. Existe esta nobre verdade no caminho que conduz à cessação do sofrimento. Tal foi a visão, revelação, sabedoria, verdadeiro conhecimento e luz realizados acerca de coisas nunca antes vistas. Esta nobre verdade deve ser penetrada cultivando o caminho. Por isso as 21 regras, depois mais 21. É cultivando para a gente poder chegar nos estágios. É muito difícil, mas pode ser feito. A quarta nobre verdade, assim como as primeiras três, é composta por três fases. A primeira, existe o caminho óctuplos, ou a tágica, maga, o caminho para sair do sofrimento. É também chamado de aria, maga, ou arian, ou nobre caminho. A segunda fase é que esse caminho deve ser desenvolvido. A última revelação é: esse caminho foi plenamente desenvolvido? Porque todo esse processo, se você não colocar em prática, não vai resolver. A gente não vai dar o salto. Não adianta que não dá o salto. As cordas vão estar desalinhadas. O caminho óctuplo é apresentado numa sequência começando com compreensão correta ou perfeita, Saman, seguindo-se a intenção ou a aspiração correta, Saman Sankapa. Esses dois elementos do caminho são agrupados como sabedoria, Panan, compromisso moral, Sila, fluida sabedoria, que por sua vez abrange linguagem correta, ação correta e meio de vida correto, por vezes referidos como Saman Pakan, Saman Kamantã e Saman Ajiva. Depois temos esforço correto, consciência correta, concentração correta, que flui naturalmente do compromisso moral. Esses três últimos fornecem equilíbrio emocional, falam do coração, o coração que está livre da identificação com o eu e livre do egoísmo, com o esforço correto, consciência correta, concentração correta. Quando o coração está puro, a mente está em paz. Sabedoria. Ou compreensão correta, aspiração correta nascem do coração puro. Isso leva-nos de volta ao início. Olha só novamente lá o infinito, né? Onde começa e termina. Assim, estes são elementos do caminho óctuplo, agrupamento em três seções: a compreensão correta, a aspiração correta, é a moralidade. Terceiro, a linguagem correta. Quarta, ação correta. Quinto, meio de vida correto, concentração. Sexto, esforço correto. Sétimo, consciência correta. Oitavo, concentração correta. O fato de aqui os apresentarmos de forma ordenada não significa que os mesmos aconteçam desta forma linear ou nesta sequência. Tá? Ela pode ser aleatória, depende de cada ser em relação à sua busca.
Podem acontecer nesse simultâneo. Quando falamos sobre o caminho óctuplo, dizemos primeiro temos compreensão correta, depois temos aspiração, depois. Mas, na realidade, seja qual for a forma ensina-nos, naturalmente, a refletir acerca da importância de aceitarmos a responsabilidade sobre aquilo que fizemos, dizemos das nossas vidas. Ok? Irmãos, assim, eu vou encerrar aqui bem rápido agora o último detalhe. O Octopus, na verdade, ele vai entrar agora, olha só da onde sai. Eu vejo hoje tudo que nós estamos fazendo, as 8, a cruz templária das 8 beatitudes, também é Octopus. Olha só o contato, olha só o Oriente para o Ocidente. Ela vem no mesmo perfil, é a mesma, existe uma roda, tá? Existe uma sansara com octopus, com 8 pontas, da mesma forma, só que no desenho tá em cruz. Tá? Então, é o octopus. É o mesmo princípio do que nós aprendemos. Bom, para encerrar, quando você chega no octopus, você chega no Dharma. Tá? Eu usei o budismo, mas ele acaba também tendo alguma pincelada no hinduísmo, enfim, porque ele existe, são várias vertentes. Ela vem de uma só, que pelo que eu estudei e li, depois o Dudu pode arrematar, que o Dudu tem bem mais entendimento, ela vem do hinduísmo, que é bem mais antigo. Dharma no budismo. O que é Dharma? A raiz sânscrita dar, D-H-R, vamos dizer, do termo Dharma, significa suporte e traz a ideia de sustentar, manter e firmar. Em sua forma mais antiga, o termo aparece pela primeira vez nos Vedas, referindo-se principalmente à lei espiritual, moral e o cumprimento dos deveres que dela derivam. O Dharma, portanto, pode ser entendido como uma lei cósmica que governa a natureza e a vida, dando significado para a existência de cada ser, seja ele vivo ou inerte. Segundo esta lei, as mais variadas manifestações do universo têm determinada forma física, pois estão orientadas a cumprir um propósito concreto. Por exemplo, é dito que o Dharma do fogo é iluminar e aquecer, enquanto o da água é fluir e saciar. Ok? Não sei se vocês entenderam. Tudo tem um sentido, todos têm um propósito e tudo tem um propósito. Mesmo dentro do entendimento espiritual, você tem um propósito e físico também. Assim, quando se diz que uma pessoa está cumprindo o seu Dharma, entende-se que ela esteja não apenas seguindo leis, normas e deveres, impostos externamente, mas, sobretudo, agindo de acordo com sua natureza intrínseca, em consonância com a sua qualidade essencial. Isso leva ao desabrochar pleno do ser em sua verdadeira identidade. Em suma, viver o Dharma significa conhecer a si mesmo e agir de acordo com esse conhecimento. É você se realizar com o que você faz. Tá? O que quer dizer aqui é o seguinte, todo mundo, por exemplo, todo pai ou a mãe, o meu sonho é que meu filho seja um médico, meu sonho é que meu filho seja um engenheiro, meu sonho é que meu filho seja um advogado, que seja um psiquiatra, que seja um dentista. Todos nós temos uma função, todos nós temos um entendimento e um dom, são os nossos dons. Então, não dá para você forçar no teu filho aquilo que você não foi capaz de fazer. É isso que ele quer dizer. Todos nós temos uma posição, um local, um lugar dentro de todo o plano, ok? Então, você tem que se concretizar, tem que se realizar com o que você faz. Quando você não se realiza, você se frustra. Aí você entra no processo de sofrimento, volta nas 4 leis, tá? As 4 nobres leis, ok? Por outro lado, quando aplicado à filosofia budista e à prática do yoga, o Dharma encontra significados ainda mais complexos. Assim, vamos ver, o Dharma e o budismo. O Dharma budista é baseado nos ensinamentos do Buda Gautama, sendo uma espécie de guia para alcançar a verdade e a compreensão da vida. Ele pode ser chamado também de lei natural ou lei cósmica. O sábio defende que a forma mais fácil de uma pessoa se conectar com o universo e a energia cósmica é não ir contra as leis da própria natureza. Por isso, para vivenciar o Dharma, é preciso respeitar seus movimentos e fluir conforme a lei natural indica. São os sinais. O que ele quer dizer aqui são sinais. Ele está te mostrando. Você fica batendo ali naquela mesma tecla e não vai, ou você quer alguma coisa e não consegue, ou você tem um problema e não desenvolve. Você está fazendo algo errado.
A vida, o cosmos, as cordas, elas te mostram esses sinais, mas nós não vemos, não vimos. E com isso, a gente volta novamente ao quê? Sofrimento. Volta lá nas 4 nobres leis. Essas 4 nobres leis, irmãos, eu bato muito na tecla, porque ela é a base de todo esse entendimento nosso, do sofrimento nosso, tá? Em tudo. Ninguém, nenhum ser vivo, pleno, que vem para a matéria, vem para ter satisfação. Ele vem para sofrer, tá? De tudo que eu li, todos nós. Pode ser padre, pode ser juiz, pode ser o Papa, pode ser a princesa, pode ser quem for. São vários exemplos. Todos nós viemos com esse entendimento. Mais cedo, mais tarde, ou um sofrimento maior ou menor, nós vamos ter. Na religião, viver de acordo com seu próprio Dharma é a chave para a iluminação e para uma vida plena. Além disso, esta está associado também à capacidade de prestar serviço aos outros. Assim, aceitar e trabalhar o seu Dharma é uma forma de servir os outros e que também leva à conexão com o universo. Quando você aceita, quando você colega e aceita as tuas cordas, elas vibram na mesma sintonia, a conexão acontece. Aí você está no Dharma, tá? Você está aceitando, então você está no Dharma. Quando você não aceita, você vai voltar, você vai para o Dharma. Encontrando o seu Dharma, em qualquer que seja a sua manifestação, é responsável pela transformação do indivíduo e pode ser entendido como um caminho espiritual que leva à paz interior. Encontrar o seu Dharma, portanto, significa estabelecer harmonia na vida e agregar autoconhecimento, além da força necessária para lidar com as verdades. Olha que forte que é isso aqui. Encontrando o seu mais profundo significado, você se torna capaz de lidar com qualquer questão e passa a entender melhor o que ocorre em sua vida. Para algumas pessoas, essa busca pode parecer muito complexa, já que é preciso compreender e deixar passar alguns assuntos em suas vidas, os quais muitas vezes são apegados. Portanto, para se beneficiar com o Dharma, é necessário se permitir seguir seu curso natural, percebendo que você não é capaz de modificá-lo, mas que tem o poder de segui-lo, ao final encontrar um mar de conhecimento e realização para atingir a felicidade suprema. Uma das formas de desenvolver o Dharma é a prática da meditação, reflexão. Tá? Eu falo para os irmãos assim, eu assisti umas 20 vezes o filme Sansara, e esses dias eu assisti de novo, e ele me trouxe assim, o comendador usou um termo perfeito. Revelação é o que nós estamos tendo aqui, tá? Obrigado, desculpa me estender, os assuntos são demasiadamente longos e eles agregam, né, muitas informações. Obrigado. Obrigado, irmão Rafael. Uma apresentação muito boa. A questão eu sempre coloco como revelação, porque quando a gente vai se adentra a um assunto, né, quando o irmão começa a adentrar um assunto, ele vai revelar, ele vai ter essas revelações para ele, né, desse conhecimento que para ele ainda é oculto. E trazendo as revelações para os outros irmãos, a gente também vai ter as nossas revelações, que esses nossos entendimentos dessas questões que estão no nosso dia a dia, e pela questão da grande força que a matéria exerce sobre o nosso espírito, a gente acaba não enxergando, não observando e às vezes vivendo uma vida sem entender certas questões básicas que todo ser humano deveria entender, né? Gostaria eu vou fazer a minha colocação sobre a tua apresentação, mas eu gostaria só de agradecer a Terezinha, que está presente aqui, a minha mãe. Eu mandei o convite para ela, está presente, assistindo. Obrigado por estar assistindo. Também estou gravando a nossa reunião para outros irmãos também poderem assistir depois, tá? Então, hoje o nosso amigo Rafael, nosso irmão Rafael, falou sobre o karma, né? Karma, né, no hinduísmo. Depois, como o Rafael falou, o irmão Eduardo talvez dê mais abrilhante mais ainda essas questões. O karma significa ação. Então, karma é ação. E o dharma é a sustentar. Então, o que acontece? Muita gente fala
karma e dharma, né? Então, aquela pessoa é meu karma, né? Então, como se fosse algo ruim, né? E karma não é algo ruim. As pessoas que não estão entendendo o que é karma, entendeu? Karma é ação. A ação pode ser para um lado positivo ou para um lado negativo, mas karma é ação. E o Dharma, para que a gente consiga compreender, né? O Dharma significa sustentar, né? Essa lei universal que sustenta todas as coisas como elas devem ser. Então, nós estamos, os seres humanos, né, estamos nesse Dharma como humanos. Então, nós estamos nessa lei que está vigorando nesse espaço-tempo como humanos. E como humanos, nós temos mais especificamente, nossas funções, né? Então, um exemplo, um professor que se propõe a ser professor, né, com o Dharma dele é fazer com que a função dele, o trabalho no Dharma, seja o mais perfeito possível, como professor. Então, ele vai fazer o trabalho dele de maneira, com a máxima qualidade possível dentro do Dharma. Um militar, da mesma coisa. O militar ele vai para a guerra, vai atirar e vai matar, né, na função dele. Então, ele vai exercer no Dharma dele da melhor maneira possível. Então, o que é o Dharma? É a gente, eu até anotei aqui, ó, é aceitar a sua realidade como humano, né? Vamos ver aqui, que é isso, aceitar a sua realidade como humano e aceitar tudo que está agregado a essa nossa qualidade de humano. Então o Dharma, essa lei que nós estamos inseridos no Dharma, nessa lei geral. E o karma são as ações dentro do Dharma, dentro desse nosso caminho que estamos fazendo no Dharma. Então, karma são as nossas ações, que podem ser positivas ou negativas. Então, a pessoa pode ter um karma ruim ou um karma bom, né? Então, muito está ligado, como o Rafael falou lá no início, sobre a questão da vibração, energia e das cordas, né? Na física quântica, cordas, energia. Existem alguns planos sutis que nós, seres humanos, não conseguimos acessar ainda, porque nós estamos, talvez, usando a Cabala, lá na última apresentação do Gustavo, né? Nós estamos lá no fundo, lançados lá na matéria, né? Não alcançamos lá o Keter, acho que esse era o nome, né? O último lá a última Sefirá. É isso, né, Gustavo? Tá, pelo que eu lembro, era isso aí. Isso aí. Então, nós temos um longo caminho existem muitos planos espirituais que nós não temos acesso, porque nós estamos lançados dentro da matéria grosseira e é muito difícil a gente até vislumbrar. Como todo humano, sabemos que existe algo. Isso é inerente a todo ser humano. A gente já nasce sabendo, existe algo que eu não estou entendendo. Existe alguma energia muito maior. A gente sabe disso, né? A gente talvez não compreenda. Desde criança a gente tem essa sensação, mas não compreenda. E isso está muito ligado a essas energias. E energias, indo lá para os nossos estudos do Kybalion, né? Kybalion, sobre a mente, acho que foi o Ricardo que apresentou sobre a mente, tudo, acho que era tudo nasce na mente, né? Se não me engano, era essa a colocação. Muitas das nossas desses karmas, né, grosso modo, que nós temos que sustentar nesta vida, são relacionados, como o ensinamento hindu fala, né, são relacionados a vidas anteriores, que nós trazemos essa carga, né, para viver uma vida diferente, ou viemos já para cá com essa carga de outra vida. Mas o que é essa carga? Essa carga é apenas uma pena? É uma penalização para todo ser humano, o karma? Eu vejo que não é uma penalização. Nós estamos fazendo a nossa depuração como espíritos, né? A nossa alma está passando por uma depuração até chegar nesses planos mais sutis e mais elevados. Nessa depuração, nós acabamos fazendo o quê? Criando, através da nossa mente, né, do nosso corpo psíquico, a gente cria dentro da nossa mente muita imagens, muitas situações que não existem no mundo físico, mas existem no nosso mundo mental. Então, quando a gente começa a criar esses vamos entre aspas, né, esses monstros ou esses anjos,
na nossa mente, essas energias, né, na questão do hinduísmo, eles falam que existe como se fossem elementares que se criam através desses pensamentos. Então, você pensa algo ruim, você cria lá nesse mundo mais sutil uma energia com um elementar dentro dela, como se fosse um novo ser com aquela energia que está vibrando. Então, quando você vê uma pessoa, aquela pessoa tem uma áurea muito, uma áurea roxa, uma áurea azul, uma áurea amarela, o que as pessoas estão querendo dizer? Que existe uma energia que a pessoa está vibrando e ao redor dela, toda essa energia fica circundando. Através do quê? Através dos seus próprios pensamentos, das suas próprias criações mentais. Por que eu estou falando dessas criações mentais, desses elementares que criamos, né? Porque eles ficam impregnados na nossa memória, na nossa vivência. Eles são como tatuagens feitas na nossa alma. Então, uma pessoa que só vibra, aí vamos entrar para uma palavra mais fácil de entendimento. Uma pessoa que só vibra coisas ruins, só vibra maldade, o que acontece? Ela começa a gerar ao redor dela, né, essa energia, e você vai ver o quê? Que tudo que acontece na vida dessa pessoa são coisas ruins, porque ela começa a atrair pessoas ou energias que estão vibrando na mesma frequência. E quando você junta duas frequências ruins, você amplifica essa maldade. E aí você junta 3, 4, 5, 10 pessoas pensando ruim, essa maldade cria tanta potência que sai do mundo mental para o mundo físico. Da seguinte forma, através do karma, através da ação. Então você cria na mente e você faz esse pensamento ruim, de tanto você pensar nele, de repente você está fazendo aquilo. Você cria um karma, você cria uma ação. Karma significa ação. Você cria uma ação. Quando você começa a criar ação, você começa a marcar na sua alma essas memórias, né, que pelo hinduísmo você acaba levando para outras vidas. Então, uma pessoa, que uma pessoa foi muito ruim e tal, né, vamos pegar que a gente geralmente escuta, né? A pessoa não, ela foi muito ruim em outra vida, então nessa vida ela está pagando pelos pecados dela e tal, porque ela trouxe essa energia de outras vidas. E é isso que o hinduísmo, essa aqui, a questão do karma, talvez tente explicar isso. Como a alma, ela simplesmente, ela não, o morrer não é zerar, não é zerar. Quando você morre, você não zera a sua alma, agora está limpinho, está branquinho, vai começar tudo de novo lá na Terra. Não. Você vai levar todas as suas impressões, todas as suas tatuagens que você criou na sua mente para o mundo espiritual, né? Porque é lá que você vai rever tudo que você fez. E quando você for lançado na matéria novamente, essas impressões vão estar junto contigo. Não como uma memória clara, mas como uma sombra na sua... Por quê? Porque aquela energia ficou impregnada no seu espírito, na sua alma. Mais ou menos é isso que eu estou entendendo por karma e por dharma. E aí fala-se também, né, uma coisa que eu encontrei também, fala-se do yoga. Yoga é ativar o terceiro olho. Por quê? Porque nós enxergamos, né, no mundo físico, enxergamos com os dois olhos, certo? Então, tudo que a gente vê é o mundo físico, é o mundo da matéria. E o mundo da matéria tem todos os seus vícios que a gente sabe. Quando a gente começa a enxergar pelo terceiro olho, não é... Quando eu falo terceiro olho, não é aquele terceiro olho que fica aqui, né? Ah, o cara criou um terceiro olho no meio da testa ali, que abre e vê. Não é esse terceiro olho. É simplesmente deixar de enxergar com esse olho físico e enxergar com a sua alma. Ou, vamos dizer assim, com um olho espiritual, você enxergar além da matéria. Então, esse terceiro olho é conseguir fazer isso. E quando você consegue fazer isso, você começa a se livrar desses karmas. Porque você começa a se livrar dessas memórias, né, que estão impregnadas nessa vivência que você já teve, nesse mundo kármico que você já vivenciou. Então, através do yoga, né, da meditação, seria um caminho, né, um caminho para uma libertação mais acelerada do karma. Né? Então, o Rafael falou também
achei muito interessante, sobre a roda de Sansara, né? Que também acho que é hinduísta também, né? Roda de Sansara, que a roda de Sansara é uma representação mais fácil para o ser humano enxergar, né? Para quem não sabe o que é a roda de Sansara, depois pesquisa, né? Existe um símbolo da roda de Sansara, onde você vai vivendo várias vidas e você volta de novo para ela e volta de novo, você fica girando ali e não consegue sair. Mas a roda de Sansara, existe alguns elos que podem ser quebrados e você escapar dessa roda de Sansara infinita. Porque cada vez que você vem para a Terra, você erra de novo, e você não consegue se livrar da visão, da matéria que os teus dois olhos conseguem enxergar, que com o terceiro olho você conseguiria enxergar e ter o entendimento, você fica circulando naquilo ali, vamos dizer assim, eternamente. Por quê? Porque você não conseguiu entender as coisas. Você não conseguiu se livrar dessa potência que é a energia da matéria que te impede de fazer a sua evolução e te impede de se livrar do sofrimento, que também o Rafael abordou aí na explicação dele, né? Falou sobre as 4 verdades de Buda, né? Sofrimento, a origem do sofrimento. Então, tudo isso passa com a compreensão. Então, quando a gente começa a compreender, a gente começa a se livrar dessas amarras. Eu tenho uma frase aqui da Helena Blavatsky, né? É uma teósofa, vamos ver aqui, ela fala o seguinte, está lá no livro dela, A Voz do Silêncio. Reconhecer a natureza e colaborar com ela, reconhece a natureza e colabora com ela, e ela ter-te-á como um dos seus criadores, e te prestará obediência. Está dizendo que você tem que reconhecer a natureza e colaborar com ela, ou seja, segue o caminho do Dharma. O caminho do Dharma, também, para alguns, é conhecido como o caminho do Tao. Tá? O caminho do Tao. Também é conhecido como o caminho do Tao, que não é só o caminho do meio, mas é o caminho de você seguir o fluxo. Segue o fluxo, não vá contra o fluxo da vida. É o caminho do Tao. Não vá contra o fluxo, não vá contra o Dharma. Né? Segue o caminho, segue o fluxo. Né? E isso passa por uma compreensão. Quanto mais compreensão a gente tem, mais fácil a gente se livra dos nossos karmas. Então, aquilo que eu sempre falo, orai e vigiai. Ore sempre e vigie seus pensamentos. Cada pensamento, ele é gerador de energia. E essas energias começam a te circundar, e você começa a trazer energias iguais a você, ou iguais a que você está gerando, para perto de você. Isso pode impedir você de fazer a sua evolução, impedir você de enxergar as coisas. Então, cuidado com os pensamentos. Começou a vir um pensamento ruim, vai para a oração. A oração ajuda muito. Se não tem outra coisa para fazer, né? Quando vem um pensamento ruim, ore. Ajuda bastante. Ou tenta fazer outra coisa, mas fuja de pensamentos ruins. E você sabe, pensamento ruim veio, opa, estou gerando energia negativa para mim mesmo. Estou aumentando o meu karma ruim, não o meu karma bom. E o karma bom é fazer boas ações, é ter bons pensamentos. Então, existe karma bom? Sim, existe karma bom. Muito obrigado, Rafael. A apresentação foi muito boa, tá? Faz a gente pensar, né? E quando a gente começa a raciocinar, surgem novas revelações sobre o que a gente já viveu, né? E o que a gente pretende viver ainda nos nossos anos aqui nesse mundo da matéria. Vou passar a palavra para o irmão Gledson. Irmão Gledson, na minha tela, está bem embaixo de mim aqui, vou passar a palavra para ti. Se quiser falar alguma coisa sobre a apresentação do Rafael, tá com a palavra. Boa noite aos irmãos. Parabéns, irmão Rafael, pela apresentação. Difícil não, né? O Dharma e o Karma a gente tem que se vigiar o dia inteiro, né? Como o comendador falou, as energias negativas, às vezes tu tá com a tua energia boa, mas ao teu redor tá cheio de energia ruim. E isso acaba, às vezes, te influenciando e te deixando para baixo, né? Te deixando com a energia. Então, tu tem que estar sempre te vigiando mesmo, referente a isso. A tua apresentação não poderia ser outra, né, melhor, e tu ser o último, né, para apresentar, né, para poder clarear, e tu falou, acho que um pouco de tudo, né, nas apresentações, né. Tu acho que não sei se chegasse a ver a apresentação do irmão Gustavo, mas querendo ou não, entrasse um pouco na apresentação dele, não só da dele, né. Só tem que te dar os parabéns e olhar mais uma vez a apresentação para poder tentar entender um pouco mais
mas parabéns. Tá joia? Se o Rafael quiser comentar, também pode comentar, tá, Rafael? Passar a palavra agora para o irmão Gustavo Fire. Gustavo, se quiser comentar, tá com a palavra. Boa noite, meus irmãos. Então, o que falar depois do Rafael e do Jorge é sempre uma grande incógnita, né? A gente não consegue muito complementar o que esses dois falam, né? Então, queria só ali complementando, né? Me fez pensar muito nisso e então, o que o Jorge falou, o que o Rafael falou, me fez muito pensar em algumas coisas aqui que eu já tinha lido sobre karma e sobre dharma, né? E que eu queria dividir com vocês. Então, karma é um termo sânscrito, né? Que ele pode ser traduzido como criar algo agindo, né? Em prática, a parte não necessariamente visível das nossas ações criam o nosso destino. Então, não necessariamente a gente tem consciência do que é o karma. E muitas vezes a gente atribui as coisas que a gente encontra, as situações que a gente acaba se deparando no nosso dia a dia, como um fruto do destino. Mas não é destino. É as nossas criações do karma, né, que levam ao nosso encontro com o nosso destino, né? E dharma, também em sânscrito, que significa obrigação moral ou verdade, ou seja, como as coisas são, ou como as coisas deveriam ser. Ou, resumindo tudo, nós somos frutos do nosso livre-arbítrio, ou seja, a gente colhe tudo o que a gente planta. Eu acho que isso que para mim seria o maior entendimento do que é realmente o karma e o que é o dharma. O karma, a semente, e o dharma, a planta. É inevitável. Certo? Obrigado, meus irmãos. Obrigado, irmão Gustavo. Se o Rafael quiser comentar. Passar a palavra para o irmão Ricardo. Opa, irmãos, boa noite. Dona Terezinha, que bom que a senhora está aqui, né? Que seja bem-vinda aqui à nossa conversa, né? Que bom. Em relação ao Rafael, né? Parabéns, Rafael, parabéns à apresentação. Eu acho que foi como o Gleison falou, ele falou sobre, ele pegou um apanhado de tudo sobre o livro também o filme que nós assistimos sobre a Roda de Sansara, falou sobre Karma e Dharma. Eu não tive tempo de ler o livro, mas assim eu comecei a ver algumas coisas na internet e só para talvez até para colaborar o que o Jorge falou em relação ao karma, né, e ao dharma e o Rafael também, é que eu vi assim que o dharma é a lei cósmica, né, é a nossa lei, é o que a gente veio aqui para fazer, e o karma é a lei que é quando a gente se desvia da lei, né, quando a gente se desvia dessa lei, aí a gente através do estudo ou da virtude a gente volta para a lei básica, né, que é para a lei cósmica. Tá? Então, a gente sempre escuta sobre Dharma e Karma, mas realmente não é fácil a gente compreender, né? Assim, realmente é um tema mais profundo. Eu queria só também colocar sobre a parte ali a gente está terminando o livro, né, Na Luz do Caminho, e eu peguei uma frase que eu achei interessante para a gente colocar aqui na conversa. Eu vou sair um pouquinho só dessa parte do karma, né, e do dharma, mas falar sobre a luz do caminho. Que a frase é o seguinte, né? Quando você se lança numa jornada e o fim parece cada vez mais distante, então você deve perceber que o verdadeiro fim é o próprio caminho, né? Então a gente está no caminho, no luz do caminho, mas qual é o objetivo? É o próprio caminho, né? Então eu achei interessante essa frase. E também eu estava vendo sobre nessas leis, né, da luz do caminho, sobre as quatro leis, né, antes que os olhos possam ver, tal, que esses olhos, né, e a parte do ouvido e a parte da fala não é não é os nossos olhos, são os olhos da alma. Até porque na última, né, ele fala sobre
antes que a alma possa erguer-se. Então, assim, o certo é quando os olhos da alma possam ver, antes que os olhos da alma possam ver, eles devem ser incapazes de lágrimas. Antes que o ouvido da alma possa ouvir. Então, tudo essas 4 leis são sobre a alma, né? Não é sobre nós que temos que olhar. É quando a alma, os olhos da alma começarem a enxergar. Então, eu só queria colocar isso, que eu achei, né? A gente começa a ler e começa a aparecer algumas coisas e eu comecei a notar, né? Então, Rafael, parabéns pela apresentação. Parabéns, realmente, como o Gerson falou, que tinha que realmente terminar, ser o último para finalizar o trabalho. E parabéns mesmo. Tá joia? Muito, muito bem colocado, Ricardo. Muito bem colocada a frase ali do livro. É o caminho, né? O fim é o caminho. Passar a palavra para o irmão Eduardo. Eduardo, tá com a palavra? Obrigado, Jorge. Obrigado, comendador. Rafa, parabéns pelo trabalho. Realmente, falar de karma e falar de dharma é bem complicado, assim. Por quê? Principalmente para a gente que está, né, no Ocidente. Porque quando a gente está aqui, a maneira como a gente entende, a gente escuta o karma, é como se fosse algo negativo, né? Então, assim, essa pessoa é o meu karma, eu tenho que aguentar, né? Então, a gente vê o karma como algo negativo. E a gente tem também um outro entendimento, que é aquela questão da balança, né? Então, é como se a gente acumulasse karmas positivos. Isso nos dá o direito de ter alguns karmas negativos. E não é, no meu entendimento, né? Estou falando daí do meu entendimento dentro do que eu estudo, karma não é balança, né? Karma positivo não nos dá o direito de criar karma negativo. Da mesma forma que eu não entendo como uma questão de limpeza. Apesar de que a gente falou aí de budismo, de yoga, o Jorge falando ali, o Rafa falando, eu fui pegando o livro aqui, né, e coisa enquanto vocês estavam falando, porque a gente falaram do hinduísmo, então, assim, a principal coisa que a gente tem que ter em mente, no meu entendimento, é assim, primeiro, não é moeda de troca, não é balança, né? Nada mais é, e aí isso, para corroborar com o que eu vou dizer, eu vou pegar uma citação aqui de Rinpoche, tá? Budismo tibetano. Eu participei do budismo tibetano durante um período, como eu já comentei com vocês, e ele coloca aqui na página 61, nos portões da prática budista, ele coloca da seguinte forma: ó, o processo kármico de causa e efeito e o sofrimento que permeia a existência cíclica. Eu só tirei um trechinho aqui, porque o que coloca aqui? Causa e efeito. Basicamente, eu acho que isso reflete a questão que a gente vai falar agora de karma, né? Então, falando de causa e efeito. Mais uma vez vai cair. Eu sei que eu vou acabar me tornando repetitivo devido ao que a gente apresentou, devido ao que a gente estudou, mas eu acho que tem que falar. Vamos lá. Então, assim, causa e efeito. Nós somos os únicos responsáveis por tudo que acontece conosco, né? Porque quando a gente fala de karma enquanto uma punição, quem dá uma punição a alguém é um terceiro. E a gente não está sendo punido, Deus não pune, né? Nós temos aí, o irmão Feyer colocou muito bem, ele falou de livre-arbítrio, acho que o Jorge também colocou a questão de livre-arbítrio, enfim, nós temos o livre-arbítrio. Então, nós somos os únicos responsáveis por tudo que nós fazemos, e aí, mais uma vez, eu vou puxar os portões da prática budista com o Rinpoche aqui, onde ele coloca aqui, ó, vamos lá, deixa eu pegar bem a parte que ele coloca aqui. O karma pode ser comparado a uma semente, que em condições adequadas dará lugar a uma planta. Se você colocar na terra uma semente de cevada, pode ter certeza que obterá um broto de cevada. A semente não vai produzir arroz. A mente é como um campo fértil. Coisas de todos os tipos podem crescer nela. Quando plantamos uma semente, um ato, uma palavra ou pensamento,
em um dado momento será produzido um fruto, que irá amadurecer, cair na terra, perpetuando, incrementando aquela mesma espécie, né? Então, a gente começa a pensar aqui, quando a gente está lendo essa parte, a gente volta ao Kybalion e a gente vai pensar no todo, né? Tudo faz parte do todo, como o todo faz parte de tudo, né? Então, não tem como dissociar isso, né? Momento a momento, com o nosso corpo, fala e mente, né? Plantamos sementes de causalidade, né? Potentes. Então, assim, a gente volta à questão da causa e efeito, né? E aí eu vou puxar uma questão aqui, porque o Rafa falou muito da roda de Sansara, né? Então, nesse mesmo livro ele coloca, né? Para encontrarmos a liberação do Sansara, precisamos trabalhar no nível das causas, não no nível dos resultados, né? O prazer e a dor que aparecem como consequência do nosso comportamento. Para fazer isso, precisamos purificar nossos erros passados e modificar a mente que planta as sementes do sofrimento. Precisamos purificar os venenos mentais que perpetuam o karma infindável. Né? Esse processo é chamado de fechar as portas das desvirtudes. Né? Então, o Jorge também falou em virtude aí. Então, puxei alguns trechos ali dos portões da prática budista, porque a gente fala do budismo e a gente fala também da questão do hinduísmo, né? E aí, falando da questão do hinduísmo, a gente tem ali várias vertentes. Não tem como a gente sintetizar o hinduísmo como uma coisa só. Então, a gente vai ter ali no hinduísmo vertentes mais repressoras, menos repressoras, mais religiosas, menos religiosas, e cada um vai definir de uma forma diferente, né? Então, por exemplo, aqui, né, numa vertente mais religiosa, né, a gente vê que eu vou fazer uma citação de mais de um livro aqui. Esta é a fórmula salvadora do yoga, né? Yoga da ação, ou karma yoga, que significa união com Deus através do trabalho no mundo. Então, mais uma vez, ação, né? Ação e reação, né? Então, karma, ação. E aí a gente vem aqui para uma outra linha, também focada no hinduísmo, que já coloca, por exemplo, assim, vamos falar do yoga, que o Jorge puxou ali a questão do que é o yoga, né? Uma definição seria menos religiosa, enfim, yoga é qualquer metodologia estritamente prática que conduz ao samadhi. Samadhi nada mais é do que um estado de hiperconsciência, que pode ser ramificado em vários níveis, né? Mas a questão da hiperconsciência. A gente fala também do nirvana, né? Enfim, a gente escuta muito a questão desses estágios de hiperconsciência. Desculpa por me alongar um pouquinho, pessoal, mas é que o assunto é bem interessante ali. Vamos lá. Então, o Dharma eu também compreendo que nem o Ricardo colocou ali, né? Então, o Dharma seria a essência do que a gente... Seria a essência. O nosso Dharma seria a nossa essência. Quem realmente somos, né? Então, por exemplo, e isso a gente pode dividir em ações. Por exemplo, qual que é o Dharma do médico, né? O Dharma do médico é curar, né? Medicar, né? Então, o que acontece? A partir do momento em que o médico trabalha contrário à cura, ele não quer curar o paciente, ele não quer medicar, o que acontece? Ele está indo contra o Dharma dele, né? Que seria essa verdade universal. E aí eu vou falar um pouquinho mais disso para frente, mas quando a gente fala de Dharma, a gente tem o nosso Dharma pessoal, mas como a gente fala que tudo está no todo e o todo está em tudo, voltando ao Kybalion, a nossa verdade pessoal vai acabar refletindo na né, verdade universal aí. E aí, inevitavelmente, eu vou trazer o Kybalion para a gente explicar a questão da causa e efeito. Já que a gente falou da causa e efeito, eu acho que a gente pode pegar explicar um pouquinho do karma nesse sentido. Vamos lá. Ação e reação. A partir do momento em que eu tomo uma ação, eu vou ter uma reação. 7 leis herméticas, as 7 leis, né, que a gente estudou aí. Uma vez que eu tomei uma ação, eu vou ter uma reação, e isso vai gerar o quê? O que o Rafael apresentou no Kybalion, que é a vibração, que o Jorge colocou, né? Então, a gente vai ter uma vibração,
e as vibrações iguais tendem a se atrair, né? Então, a gente tende a se conectar com as mesmas vibrações. Então, a gente já tem a segunda lei aí, né, hermética, vindo da ação e reação. Também a gente vai ter o quê? A questão da correspondência que vem disso. A gente vai ter um reflexo tanto no plano físico, como mental, como espiritual. Então, a gente vai sentir, que é o que a gente veio estudando também na Luz do Caminho. A gente falou em matar o desejo de sensações, né? Então, só para... Eu vou pontuar para a gente não se estender tanto. Isso vai levar também à questão do pêndulo, do ritmo que o irmão Fer apresentou. Então, quanto maior for a oscilação do pêndulo, a gente vai ter a reação depois para o outro lado. Então, a gente tem que tender a subir essa, né, diminuir essa oscilação para não ir para os extremos, né? Lembra aquele exemplo da felicidade, né? Que ela estava, a gente não deve buscar a felicidade, ela é uma consequência. No momento em que você busca a felicidade, inevitavelmente esse pêndulo vai voltar para o outro lado, que é a depressão, né? Então, a gente vê, pela ação e reação, um resultado também que a gente vai ver a questão do ritmo dentro do karma, que a gente vai ver a questão da polaridade também. Lembra que a gente viu? Não existe energia ruim e energia boa, existem energias diferentes. E a gente tem a régua. Então, a régua, aquela questão do amor e ódio. O amor e ódio são a mesma coisa, só que em polaridades diferentes. É a mesma sensação, a mesma energia, né? E aí a gente vai cair na questão da dualidade do gênero, né? Que a gente precisa sentir isso nessa dualidade e acaba voltando para o todo, né? Então, é cíclico, tem toda essa questão do infinito que o Rafa colocou, né? Então, a gente cai bem nessa questão do mata a sensação, né? O desejo de sensação. Eu não vou me alongar mais, Ok. já falei demais, mas eu acho que isso reflete um pouquinho da questão do karma, dharma e causa e efeito, que é o que a gente vem falando. Desculpa me estender, irmãos. Tá joia, tá joia. O Eduardo tem que cuidar, senão ele fica a noite inteira falando. O Eduardo, muito boas tuas colocações, hein? Trazer a questão do trabalho ali, né? Destacar assim, bem pontuado é interessante, é. E quem não viu a apresentação do Gustavo também, né? Assista lá novamente. Ele fala sobre sobre a Kabbalah, ou Kabbalah, né? E foi muito bem montada a apresentação dele, foi muito bacana mesmo. Obrigado, Eduardo. Passar a palavra para o irmão Max. Irmão Max, está com a palavra? Boa noite, irmãos. Nossa, depois dessa aula aí do Rafael e das outras aulas que todos os irmãos deram, falando um pouco sobre a apresentação do Rafa e complementando, Rafa, parabéns, Rafa. Você fez jus ao final do livro mesmo, né? E eu estava ouvindo agora os irmãos falando sobre a luz do caminho, e agora o irmão Eduardo falou o termo luz do caminho como título do livro, e me veio um insight aqui que realmente no decorrer das apresentações começou a se acender uma luz no nosso caminho, né? No sentido bem literal do livro, apesar de ser aquele livro tão difícil da gente entender, um livro de paradoxo, como fala, mas me parece que agora, mais quando a gente está se encaminhando para o final do livro, o último capítulo, finalizando com o irmão Rafael, parece que a gente consegue enxergar, ou pelo menos ter um pequeno deslumbre de uma luz no caminho, né? Que é o que a Mabel Collins espera de quem lê o livro, né? Mas, Rafa, me tocou muito a tua apresentação, porque são termos que eu não estou acostumado, né? E depois a complementação dos irmãos foi muito válida. Eu pontuei 3 pontos aqui para não ser conceitual, né? Como os irmãos foram muito bem, né? Mas o meu domínio não chega a tanto, né? Como os irmãos colocaram muitas coisas. Eu pontuei alguns exemplos que você colocou no livro que me voltaram à luz do caminho, e você fez um paralelo muito legal entre a Roda de Sansara, o filme, o texto e o livro A Luz do Caminho, né? E algo que me tocou foi o exemplo que você deu de Buda, né? E quando você deu esse exemplo, foi impossível não voltar a uma frase do livro A Luz do Caminho, da Mabel Collins, que, abre aspas, fala o seguinte: o homem só pode escolher entre a virtude e o vício quando já é homem, que é o exemplo
do monge lá no Roda de Sansara, né? Olha só a profundidade dessa frase. O homem só pode escolher entre a virtude e o vício quando ele já é homem. Ou seja, ele desce para a matéria, experimenta das provas da matéria, dos vícios, e aí ele percebe o que estava acontecendo na vida dele, e depois ele evolui e volta para o mosteiro, né? Foi algo que me tocou bastante. Depois foi o conto zen que você falou, né? Que realmente a gente tem essa ideia de achar que a prisão é algo que nos colocaram numa prisão, né? Mas aí a diferença da roda de Sansara, nós nos colocamos nas nossas prisões, né? Somente nós, através do livre-arbítrio, como o irmão Gustavo colocou, temos a possibilidade de nos tirarmos dessas prisões, né? E isso quando a gente consegue entender isso e fazer com que isso se torne uma prática, o que é mais difícil, é que nos desafia bastante, né? E finalizando ali, o Jorge colocou uma frase, o comendador colocou uma frase que eu achei muito simbólica, seguir o fluxo, né? Mas para a gente seguir o fluxo, a gente tem que ter um entendimento do nosso Dharma, né? Entendendo o nosso Dharma, como vocês colocaram muito bem, vários exemplos do médico, do engenheiro, enfim, do advogado, né? A gente precisa entender o nosso Dharma, né? E para finalizar, eu pensei numa frase aqui, que nós todos, Comendadoria, Templários, estamos no mesmo karma, unidos pelo mesmo Dharma, né? Parece que a gente está tentando nos conhecermos e assumindo algumas ações que os nossos karmas podem nos mandar. Obrigado, irmãos, e parabéns novamente, Rafael. Muito bem colocado, irmão Marcos. Passar a palavra para o irmão D'Angelo. D'Angelo, quer comentar alguma coisa, irmão? Tá o teu áudio aí. Estão ouvindo? Sim. Então tá. Não quero participar, achei bem interessante. Parece que isso é feito para todos, né? Todo mundo tem a karma e o dharma na vida. Eu vou só parabenizar o irmão Rafael, que foi bem esclarecedor para mim algumas coisas que eu vivi, estou vivendo, e pontuei algumas coisas que me foi interessante. Duas frases bem legal. Somos uma gota d'água. Simples, né? Ganância, ódio, né? E cegueira. Realmente é uma coisa que nos deixa meio bêbados, né? E tem uma frase do Raul que ele fala assim, ó, o meu egoísmo é tão egoísta que o auge do meu egoísmo é querer ajudar. Eu achei que tudo se uniu, cara. Que tão legal. Obrigado, irmãos. Não tem nem o que falar muito, né? Porque esse pessoal fala pra caramba, eu tenho que escutar, né? O pessoal fala bastante, né? Ô, D'Angelo, mas muito boa a tua colocação, gostei. É bem bacana. Vou passar a palavra Essa para os frase do convidados aí. D'Angelo aí é show, hein? Passar a palavra para o convidado, se quiser se manifestar, o comendador Marcos, se quiser falar alguma coisa, o comendador está disponível, está com a palavra. Irmãos, eu acho fantástica a primeira vez que eu estou reunido com vocês aí. Acho fantástica a iniciativa do grupo. Já tinha ouvido do Prior Sideni do Sul, o próprio Grão-Mestre Albino. Rafael, ótima apresentação. Essa tua contribuição aí é muito válida. O conteúdo é excepcional também. E uma coisa que me veio na cabeça, depois o Sobânia falou ali, não sei se para vocês tem alguma representação, mas me veio na cabeça Ouroboros. Então, para quem conhece um pouquinho, na maçonaria também existe isso aí, ela está, para mim, diretamente relacionada ao tema, de uma maneira diferenciada, logicamente, né? Mas bem interessante. Gostei, confesso que os meus tempos à noite são bem exíguos, mas vou fazer um esforço para poder absorver o conteúdo, porque é muito válido. Todos vocês aí estão de parabéns e, principalmente, cada colocação de um irmão
é um tijolo na construção do templo. Eu vejo que esse conhecimento aí tem grande valia, e a gravação também dessas atividades são importantes para a gente poder ter um registro para a posteridade. Obrigado a todos, uma boa noite. Obrigado, irmão Comendador Marcos, pela presença. É sempre gratificante ver o irmão aqui. E vamos estudar esse Onoboros, é isso? Onoboros, é? Exatamente, irmão. Ouroboros é fantástico. A Onoboros. profundidade dessa figura mitológica, só para vocês terem noção, na maçonaria representa a eternidade, renovação, amor e sabedoria. É encontrado na fachada dos templos, tal como no esquadro e compasso. No gnosticismo, né, na gnose, a serpente no Ouroboros, devorando a própria cauda, simboliza a elevação da alma, bem como a eternidade e a imortalidade do espírito. Então, é fantástico. Vale a pena vocês conhecerem, se não conhecem, mas acredito que quem teve passagem no budismo já viu esse arquétipo. Tá? Joia. Obrigado, irmão. Eu vou passar a palavra para o irmão Cláudio Klazen, se o irmão Cláudio Klazen quiser falar alguma coisa sobre a apresentação, né, sobre as impressões que ele teve, também está disponível, irmão. Aqui somos todos irmãos. Opa, Irmãos. eu não sei se estão me ouvindo. Estão conseguindo me ouvir? Sim, irmão, pode falar. Ah, tá. É que não estou conseguindo ativar aqui a câmera do celular. Bom, primeiro agradecer aí pela oportunidade de estar participando dessa apresentação e parabenizar o Rafael pelo tema profundo que é, né? É muito complexo todos esses assuntos que o Rafael colocou e também todos os complementos que os irmãos colocaram aí, né? A gente poderia passar a noite inteira debatendo esses assuntos e trocando muitas ideias. Eu não me atrevo a fazer nenhum comentário do tipo que os irmãos comentaram, porque eu acho que eu não tenho todo esse conhecimento ainda, estou tentando aprender um pouquinho. O Rafael é meu guia, assim, por onde eu comecei a despertar essa curiosidade, e eu adoro sempre ouvir as coisas que ele tem para falar, isso me instiga a estar sempre procurando conhecer um pouco mais também. Mas, de qualquer forma, só uma colocação que eu gostaria de fazer em relação à apresentação. No momento em que foi colocado que nós todos temos um sofrimento, né, mais cedo ou mais tarde, vamos passar por um momento de sofrimento. Eu só acho que esse sofrimento ele não pode ser uma sofrência, não precisa ser uma sofrência para a gente, né? O sofrimento é o desafio que está na nossa frente, mas a gente não deve se abater e cair no chão por conta desse sofrimento. Então, acho que a gente não precisa sofrer no período do sofrimento, né? A gente pode ter a consciência de que aquilo ali é para ser assim, daquela forma, encarar que a vida é assim e que a gente tem que superar, e que vai passar o momento e que a gente vai estar mais forte depois quando passar. Então, não sofrer exatamente, né, com esse período do sofrimento. Eu acho que seria mais ou menos isso aí. E outra coisa, ontem, na verdade, eu estava voltando de Florianópolis para Urubici e resolvi parar em Bom Retiro ali para entrar no Paraíso da Serra, que é um lugar que eu nunca tinha ido. Aí fui até a igrejinha do Paraíso da Serra, parei e saí correndo para conhecer um pouco ali para dentro do vale. E fiquei pensando em relação à vida, né, aos aspectos da vida, um pouco do que foi tocado hoje aqui nos assuntos também, e fiquei pensando, poxa, o que é o tempo, né? Fiquei filosofando sobre o tempo, mas o que é o tempo? Na verdade, o tempo é o fluxo da vida, né? Porque se não houver tempo, as coisas seriam estáticas, né? Estariam paradas. Então, o tempo promove o fluxo. E a gente entender qual que é o nosso fluxo, né? E seguir, para a gente não nadar contra a correnteza, nadar a favor da correnteza na nossa vida, é difícil porque deve toda aquela apresentação do Rafa ali, né? Com todas aquelas questões das 4 leis, né? E os desdobramentos. Mas seria isso aí.
muito obrigado pela oportunidade de estar participando aqui. Tá joia, irmão. Obrigado pela sua presença, né? Pelo convite do Rafael também, ter convidado. Terezinha está presente, não sei se ela está ouvindo ou não. Se ela quiser falar alguma coisa, também está disponível. Terezinha, não sei se ela está ouvindo, está conectada ali. Vamos ver se consigo tirar do mute aqui. Não está conseguindo áudio. Não está conseguindo áudio. Meu Rafael, se quiser, então, fazer suas considerações finais para a gente encerrar. Obrigado, comendador. Agradecer a presença de todos. Dona Terezinha, grande honra. Pena que ela não pôde participar. E agradecer o complemento de todos. Como eu falei, o trabalho ele é de uma extensão muito grande, então cada irmão contribui com uma parte, a gente tenta passar a mensagem, como eu falei, né, envolver todo ele, e para passar assim uma definição do que nós estamos falando, só para fechar o meu contextuar, como o comendador falou, né? Se nós pegarmos Krishna, Buda, Jesus, hoje Chico Xavier, Divaldo Franco, pessoas que têm grande espiritualidade, não estou falando desse complexo de sofrimento, estou passando o entendimento porque eles vieram e a mensagem que eles trazem e o que eles passaram e os que passam agora nesse momento. Todos eles trouxeram uma maneira de trazer a palavra, todos eles trouxeram uma palavra para que todos nós pudéssemos entender. Eu conversei muito pouquinho com o irmão Eduardo, ele tem um conhecimento muito vasto. Quando eu escolhi o tema, eu escolhi por motivos que eu vivenciei, estou vivenciando, mas assim, voltar para a Cabala é muito difícil, tá, irmãos? Na verdade, o que nós estamos fazendo é voltando para a Cabala. O trabalho do irmão velho ficou fantástico, realmente, tá? Realmente o trabalho dele é inspirador. Eu já vi duas vezes. Então, todo o nosso trabalho vai se complementando, tá? Então, fazer um pouco de cada ponto para nós entendermos e mais o complemento dos irmãos. Eu acho que a gente tem muito a somar e muito a aprender e menos a sofrer, vamos dizer assim, né? Cada um encontrando o seu Dharma dentro do seu entendimento de vida, de família, de profissão, enfim, que todos tenham aí um abençoado final de noite com muito Dharma para todos nós, tá? Obrigado, comendador. Obrigado pela presença de todos. Obrigado, irmão Rafael. Terezinha, conseguiu tirar do mute? Quer falar alguma coisa? Não sei, vocês estão ouvindo? Opa, agora estamos ouvindo. Pode falar. Então, eu adorei a apresentação de vocês, adorei mesmo. E o José está aqui ouvindo comigo também. E o que eu tenho para falar? Vocês já falaram tudo, né? E aprendi muito hoje com vocês, agradeço muito. E o Jorge já foi preparado para isso. Mãe. Né? Tu sabe da nossa história, né? Que eu contei para ti. Então, desde que antes de tu nascer, tu já sabia que tu tinha um chamado, alguma coisa para acontecer e que tu ia fazer. E eu estou muito orgulhosa de vocês. Muito orgulhosa de ti, filho, muito orgulhosa de vocês. E eu vou me preparar para outra live e vou querer falar alguma coisa também, tá? Vou começar a estudar um pouquinho dessas coisas também. Tá isso joia, que eu mãe. vou falar para vocês, tá? Eu fiquei muito feliz de ouvir vocês. A gente fica bem contente da presença, né? Para a gente é sempre importante que mais pessoas participem e também consiga assimilar um pouquinho, a pequena gota, né, de conhecimento que a gente consegue passar, o que a pessoa consegue assimilar, já é de grande valia, de grande satisfação. Em outra hora eu vou passar o link para outras amigas que adoram falar sobre essas coisas também, né? E para elas também ouvirem isso aí, se quiserem participar. Está gravada essa live? Vocês vão gravar essa live, né? Isso, essa de hoje é gravada, né?
Aí a gente está gravando os nossos encontros sobre esses estudos filosóficos, esotéricos, né? Então, tá todas sendo gravadas e depois eu passo o canal lá do YouTube, onde elas ficam salvas, né? Depois manda... Eu gostaria de ler um livro, assim, que falasse sobre essas coisas e o que tu acha melhor eu começar, por onde? Opa, temos uma futura dama templária aí. Não, eu Então gosto tá muito de bom. ler, sabe que eu gosto, né? Então, eu gostaria que tu depois me indicasse um livro aí para eu começar, tá bom? Vou indicar. A minha mãe é bem espiritualizada, ela faz reiki também, faz massagem com pedras, cristais, então ela daria uma ótima dama templária aí nesses estudos aí. Obrigado pela presença. Eu agradeço muito o convite. Tá joia. Meus irmãos, então terminamos hoje o estudo deste livro. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui no foco da câmera. Não, Tá difícil pegar aqui, né? não dá para ver nada, só uma luz aí. Só esse... Tá. Mas o livro é a Luz no Caminho, de Mabel Collins, tá? É um livro esotérico, bem profundo. Anota aí, É um livro Luz para no Caminho. várias... Isso, tá lá. Ó. O irmão Max está conseguindo mostrar. Luz no Caminho. Terminamos, então, o nosso estudo sobre este livro. Este ano, 2022, nós fizemos vários encontros, várias apresentações. Deixa eu pegar aqui. Então, nós tivemos, só para vocês verem, meus irmãos, aqui, as nossas apresentações começaram em janeiro, com o início da pesquisa sobre o caminho templário de Laguna, Urubici. Depois teve a caminhada, né, do Tratado de Tordesilhas até Pedra Furada, em Urubici. Depois, em fevereiro, começamos os estudos do Cabalho, apresentação do Ricardo, depois do Ricardo sobre a lei do mentalismo, o irmão Gledson sobre a lei da correspondência. Em março, tivemos a apresentação do irmão Max sobre a lei da polaridade, o irmão Rafael sobre a lei da vibração, o irmão Gustavo, lei do ritmo. Depois falamos sobre crop circles e metafísica. Depois a apresentação do Eduardo sobre a lei de causa e efeito. Em abril, tivemos a apresentação sobre a lei do gênero comigo. Depois roda de Sansara comigo também. Com Jorge e irmãos, né? Todo mundo falando sobre a roda de Sansara. Depois reunião administrativa da comendadoria. Depois trabalho caridoso junto ao Padre Marcos, aqui em Criciúma. Em abril ainda, rito, liturgia e verbo, apresentado pelo irmão Gustavo Fire. Em maio, tivemos a apresentação eu que apresentei sobre o fator Melquisedeque. Depois, Fernão Capelo Gaivota, né, foi uma mesa de estudos com todos os irmãos unidos, que é Fernão Capelo Gaivota, talvez seja a indicação para a Terezinha ler o livro, talvez um livro um livro muito bom para iniciados, né, para iniciar esses estudos. Depois falamos sobre a Profecia Celestina, o filme, uma mesa de estudos também, onde todos os irmãos estiveram. Em junho, falamos sobre virtudes, uma visão geral. Depois, Revelação Templária, Virtude da Fé, com Max. Depois, foi o recebimento de doações do que o irmão Prior Sideni mandou, e o irmão Ricardo, Cavaleiro Templário, pegou na rodoviária para levar para doação para o Padre Marcos. Depois tivemos carregamento de doações para o Padre Marcos também, foi carregado roupas do supermercado Giasse lá para o Padre Marcos. Depois reunião de confraternização em Urubici, os irmãos estavam unidos. Carregamento de doações novamente para o Padre Marcos, com o irmão Jorge, Max e Gledson. Carregamento de doações roupas, né, para ele. Depois a Revelação Templária, Virtude da Esperança, com o Cavaleiro Eduardo. Em julho, tivemos a Virtude da Caridade, com o irmão Gledson, Virtude da Fortaleza, com o irmão Gustavo Fire, e Revelação Templária da Justiça, com o Comendador Jorge. Em agosto, Revelação Templária, Esperança, com o Cavaleiro Rafael Moisés. Em agosto, tivemos uma viagem para Portugal, né? Então, só teve esse encontro. Em setembro, reunião para acolhimento do escudeiro D'Angelo, né? Fizemos uma reunião só para acolhimento do nosso irmão, nosso escudeiro. Depois, Revelação Templária Prudência, com o Cavaleiro Templário Ricardo. Depois, montagem de cestas básicas com o Padre Marcos, dia 29 de setembro. E entramos em outubro, mês passado. Então, Revelação Templária
parte 1 do livro, né, Luz no Caminho, da Mabel Collins, com o irmão Eduardo, parte 2 com o irmão Jorge, parte 3 com o irmão Gladson, parte 4 o irmão Max, parte 5 irmão Ricardo Apolinário. E aí entramos em novembro, né, que é este mês, com o irmão Gustavo Faira apresentando a parte 6 e o irmão Rafael Moisés apresentando a parte 7 e última do livro. Então, só para vocês terem a noção, né, do ano, todos os encontros que já fizemos, foram vários, né? Então, encontro de estudos, né, e vamos encerrar agora em novembro. Vamos ter o nosso encontro agora em novembro, ainda um encontro da toda a Comendadoria em Urubici, né? Os irmãos estão convidados para comparecer lá. Isso vai ter uma sessão, né? Uma sessão da nossa Comendadoria ao ar livre, à noite, com fogueira, né? E no outro dia vamos fazer uma caminhada lá para Pedra Furada com os irmãos. Isso para nós encerrarmos novembro. Dezembro, faremos uma reunião para já definir os próximos trabalhos do ano que vem. Vai ter só uma reunião em dezembro para o ano que vem. Nós já deixamos mais ou menos tudo esquematizado. O irmão D'Angelo, ele apresentou a parte dele como escudeiro, e agora eu vou começar, a partir desse mês de novembro, eu vou começar a passar mais alguns trabalhinhos para ele sobre o templarismo, né, para ele estudar, dar uma estudada e fazer o trabalho. E se ele quiser apresentar para a gente, né, também fica à vontade, se quiser só entregar o trabalho escrito também, tá tranquilo. A gente também, muita coisa a gente esquece, muita coisa a gente vai relembrar também, mas só para saber que o irmão D'Angelo, participando das nossas reuniões, agora ele vai começar a fazer os trabalhinhos dele, com calma, né, são os trabalhos sobre o templarismo mesmo, mais tranquilo, de boa, antes de entrar na parte do esoterismo, tá ok? Eu só vou encerrar a nossa gravação para ficar gravada para que as pessoas possam assistir.